Bem, estamos de volta com o argumento e agora vamos falar do Pacto dos Noivos. O que você gostaria de saber sobre o regime de bens, mas tem receio em perguntar. Isso é um livro escrito pelo advogado especialista em direito de família, Leonardo Amaral Pinheiro da Silva. Da manhã no Gran Mercury, às 19 horas, e é sobre os detalhes desse livro que nós vamos conversar agora. Leonardo, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Mauro, mais uma vez. Bem, o que lhe levou a escrever sobre o Pacto dos Noivos? E foi experiência do escritório, faz parte da especialidade mesmo? Na verdade, foram duas situações. A primeira é a procura constante de noivos no escritório para saberem sobre os mais variados tipos de regime de bens e casarem, escolhendo um pacto que julgam ideal para o casamento deles. E, por outro lado, as pessoas que já me procuraram para fazer uma partilha de uma separação ou um divórcio, prejudicadas, sentindo-se, por não ter escolhido o regime adequado. Então, é um misto das duas situações. Agora, isso é uma preocupação muito recente. O que foi? A legislação mudou, apertou mais? Porque até então os noivos pouco se preocupavam. Tinha um tipo de regime automático quando você não determinava qual queria, né? Não é isso? Continua. Né? Continua. Qual é o regime automático? Comunhão parcial. Se você chega mudo e calado, presume-se que você optou pela comunhão parcial. Sim. Agora começam a ganhar força a escolha por outros regimes, porque na nossa lei a regra é, se você não opta por outro regime, presume-se que você aceitou a comunhão parcial, não precisa fazer o pacto antinupcial, mas não é obrigatório. Você pode fazê-lo se quiser, você só não é obrigado a fazê-lo. Agora, se você optar por qualquer outro regime de bens... Então, o pacto dos noivos é quando você não aceita o regime parcial de bens. Você Exato. quer um regime diferente. Ou pode fazê-lo. Eu tenho várias situações de comunhão parcial que os noivos optaram por fazer um pacto blindando uma situação específica, por exemplo. Então, esse pacto é registrado junto com a certidão, no momento do registro. Isso é o documento obrigatório. Se você não optar por outro regime de bens, comunhão parcial, ele não é obrigatório. Você chegar lá e casa. Agora, se você optar por qualquer outro, você tem que apresentar uma escritura pública de pacto antinupcial, feita em cartório, orientada por um advogado, mas pode fazer na comunhão parcial. Bem, eu sei que você vai defender e dizer que não é bem assim, mas é mais ou menos o seguinte, é você entrar no avião e já levar o paraquedas, né? É isso que nós objetivamos desmistificar no livro. O brasileiro tem um problema sério quando se fala em contrato. Se é contrato para a família, para um pacto antinupcial, é a ideia que se passa de valer a máxima de que você já vai casar pensando em se separar. Se é um testamento que você opta por fazer, já vai morrer. Já vai morrer, já está aguardando a morte. Então, o objetivo do livro, nesse primeiro momento, em família, é desmistificar isso. É trazer a realidade de que, na verdade, a escolha do pacto é justamente para você retirar um problema maior que poderá haver lá na frente, a partilha de bens. Resolve essa e já fica a questão de guarda, a questão de alimentos, Meu etc. bem antes e meus bens depois. Então, Exatamente. isso aí sempre há uma preocupação muito grande. Quais são os tipos de regime na legislação brasileira? Hoje nós temos dois convencionais, dois legais e 3 convencionais. Legais, a comunhão parcial, no silêncio, presume-se que você aceitou, e a separação... Comunhão parcial é que só é nosso depois do casamento. Depois do casamento. Antes é meu e teu. É teu e seu. Aí nós temos também como regime legal a separação obrigatória, que é um regime imposto por lei em certas situações, pessoa hoje que casa com 70 anos, pessoa hoje que precisa de autorização para casar, um menor de 16 anos, precisa de autorização do pai para casar, e as hipóteses das causas suspensivas, que e é o caso acima mais de 70 suspensivo. anos, o que é que tem? É obrigatório casar na separação obrigatória. Não pode mais casar, não pode optar por regime. E nós temos 3 convenções. Ele não pode fazer um pacto mesmo que não. ele queira. Ele é obrigado a fazer casar a separação obrigatória. E os 3 convencionais, que são a comunhão universal, completamente desuso, não me recordo de absolutamente nenhuma pessoa ter casado, ter feito, sugerido um pacto nesse sentido, que é justamente o pacto o regime de bens dos nossos pais, dos meus pais, que vem antes e durante o casamento, tudo comunica. Quer dizer, o que você já tinha é nosso, o que você adquire é nosso. E o regime da separação total. Esse não está sendo usado mais. Não está sendo mais usado, completo desuso. O da separação total, que é um regime que traz uma completa comunicabilidade dos bens antes e durante o casamento, mas por força de vontade, não por imposição de lei. E o regime da participação final dos acordos, um regime novo, que veio com código novo, que é um regime híbrido, misto. Você casa, durante o casamento,
você tem uma interdependência, prevalece a separação total. O que eu compro é meu. Mas se advier uma separação, um divórcio ou uma morte de um dos dois, aí naquele momento da dissolução, seja por qualquer uma das três hipóteses, prevalecerá a comunhão parcial. Aí tem que fazer um inventário de tudo que foi adquirido para repartir ao meio. É tranquilo? Os noivos aceitam pacificamente, não ficam desconfiados, as famílias não ficam desconfiadas quando é proposto o pacto? Antigamente tinha muito disso. Hoje, o cenário mudou um pouco. Hoje eu já vejo noivos, muitos, preocupados com essa situação, porque envolve, Mauro, vários casos. Envolve, por exemplo, questão societária, tá? Envolve questão de apartamento adquirido com financiamento durante o período do casamento. Eu tenho 3 casos que eu solucionei, evitando o problema da pessoa ter que casar na separação total, fazendo meio termo, né? Uma vez, nunca me recordo, um cidadão me procurou, ele ia casar este ano e um ano atrás entregaram um apartamento dele que ele teve que financiar por 30 anos, correspondendo esse financiamento a 45% do imóvel. E ele, preocupado, tinha sido meu aluno, sugeriu a noiva de casar na separação total, aí pronto, quase nem casamento existe. Sim, aí uma proposta dessa na véspera logo. Pois é. Aí ele me procurou assim, completamente desolado, completamente achando que não tinha alternativa, e eu sugeri o termo. Que se realmente a intenção fosse numa boa, não teria problema nenhum. Que foi qual? Eles casariam na comunhão parcial, mas faria-se o pacto, que não era obrigatório naquele momento, mas poderia-se fazer o pacto, blindando o casamento, blindando o imóvel. Portanto, eles poderiam ter outros bens durante o casamento, mas aquele seria só dele. E se a parte assina, pronto, o contrato, não tem problema nenhum. Hoje estão felizes, ele continua pagando o apartamento dele e já comprou 2 com ela. Então não há problema, é tudo questão de negociar, conversar. E o namoro qualificado também requer um pacto dessa natureza? Sim. Namoro qualificado é outra discussão interessante, porque envolve a necessidade dos efeitos jurídicos do pacto de namoro. O namoro qualificado vem... a decisão que levou ao namoro qualificado foi uma questão muito interessante e acabou sendo um freio no tratamento da união estável. Porque foi um caso em que, mesma situação que eu acabei de colocar agora, o casal estava namorando, iam noivar daqui a 1 ano e casar daqui a 2. Aí, o cidadão pegou e adquiriu um imóvel namorando. Pagou, quitou à vista. Aí, ele ia casar, a noiva dele era aquela pessoa, ele disse, eu quero que você monte apartamento quando você quiser, eu quero tudo clean, eu quero 3 suítes, isso aqui ele fez. Casaram, maior festa, etc. O casamento durou 2 anos. Aí ela entrou com o divórcio litigioso, e no divórcio litigioso ela pediu partilha de bens. Como eles casaram na comunhão parcial, prevalece a regra do registro. Se for registrado antes do casamento, não comunica. Foi julgado improcedente essa pretensão dela, e ela pegou, ajuizou uma ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável do período anterior, 3 anos para trás do casamento. Ganhou em primeira instância, ganhou em segunda. E quem tinha um namoro qualificado. E em terceira instância, o STJ lança a tese do namoro qualificado, de que, qual é a diferença dos dois, união estável e namoro qualificado? União estável, basicamente, família imediata. Namoro qualificado, se houver uma família, a longo prazo, não no momento. E o STJ, a meu ver, muito correto a decisão, ele entendeu que a família a longo prazo houve, que foi a do casamento. Então, naquele momento, eles sabiam que era namoro, noivado e só. Aí ele julga procedente a ação e cria a tese do namoro qualificado. Bem, no livro você traz tudo didaticamente, até porque qual é o público a que ele se destina? Principalmente seus alunos. Meus alunos, que são minhas paixões, minha razão de ter escrito. Eu também acabei não citando, mas muito desses casos que eu trago de conversas, de questões de alunos, e eu sou apaixonado pelo magistério, é minha terapia, e eles, então, nem se fala. Inclusive, eu trago 10 modelos de pacto antinupcial, os mais diferentes que eu já tive, muitos vindo daí. E o público-alvo é um público em geral, as pessoas que querem casar. A ideia de fazer um pacto, o nosso prefaciador até sugeriu um novo tema para o livro, um novo nome para o livro, que seria o Beabá do Regime de Bens, porque nós conseguimos exatamente tratar uma matéria que é difícil, de uma linguagem para que um médico, uma arquiteta que chegue numa livraria, possa muito bem olhar aquele livro, vai casar daqui a 2 meses e falar, deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí, olha, é uma linguagem simples. E ainda tem uma sacada, qual? No índice, no sumário, os sumários são perguntas diretas já, as mais constantes dos noivos.
Então o cara vai lá, olha só, espero que ele não olhe na hora da livraria e não leve o livro. Né? Ele vai embora e não leva o livro. A ideia é ele olhar a sacada, olhar, levar o livro e ver. E é um livro aberto, um livro completamente tranquilo, de qualquer pessoa ler. Não tem o leigo, não tem juridiquês. Mauro, tem uma citação no livro, que é do Zeno, não pode deixar de fazer, e uma jurisprudência só. O resto são todos casos contados e os 10 pactos mais diferentes que eu fiz. Uns muito engraçados, de se rir, de se achar, não, pacto machista. Conte pra gente. Por exemplo, esse foi muito engraçado. Foi um cidadão que me procurou na segunda hipótese, já prejudicado numa partilha de bens, casou, teve que partilhar tudo que teve e disse para mim, no momento da separação, que, olha, se eu me casar da próxima vez, tu me interditas se eu não casar na separação total. Pois bem, ok. 2 meses depois, ele começa a namorar, Mauro, uma advogada. Aí namoro, eu conhecia, veio comigo, olha, eu estou namorando uma pessoa sensacional. Ah, legal, que bacana. Que bom que tu reconstituísse tua vida e seguiste. Ok. 4 meses depois ele vem comigo, Léo, o que foi? Estou arriado. Riei os 4 pneus e o step. Estou apaixonado. O que foi? Eu fui conversar com ela, a gente levar um relacionamento mais a sério. Ela me impôs a separação total de peixe. Desarmou ele. Desarmou. Porque era o que ele queria, mas ele nunca esperava o visto dela. Aí ele chegou comigo, o que eu faço, Léo? Aí eu bati palma, tá vendo como existem pessoas corretas no mundo e tal? Bacana pra ti, não é isso que tu querias? Ele falou, mas ela não tem nada, eu tenho mais alguma coisa, aí como é que vai ficar amanhã se não der certo e tal? Sim, o que tu queres fazer? Vou te mandar por e-mail. Aí ele me mandou por e-mail o que ele queria. Aí eu transformei num pacto antinupcial muito semelhante a pacto dos jogadores de futebol, jogadores famosos do cinema, e que ele estipulou, Mauro, literalmente, uma indenização por tempo de convivência. A cada 5 anos, ela ganharia alguma coisa se ela continuasse casada com ele. Então, com 5 anos, ela ganhava um carro no valor de 110 mil reais. Com 10 anos, um apartamento de 160 metros quadrados. Com 15 anos, uma mansão. Ela acabou de adquirir o apartamento. Ela acabou de adquirir o apartamento, está feliz da vida e os dois estão felizes, levando o jeito dele. Machista, não sei o quê, eu não aceitaria, mas... Leonardo, e para fazer o pacto, há necessidade de contratar um advogado. Isso aumenta os custos do casamento. Não necessariamente. O pacto é feito em cartório. Tá? O pacto é simples. Se você casa de separação total, é um pacto que nada comunica. Se casa na comunhão universal, tudo comunica. Então, isso você faz em cartório de público, não tem problema nenhum. Não precisa contratar um advogado. Mas, quando você quer uma coisa diferente, aí sim. Porque o advogado dá as saídas como foi dado em relação a pouco. Imóvel que se financia durante o casamento e a possibilidade de não comunicação. Aí é a dica do advogado entrar. E o que eu sempre sugiro, para que não possa haver dúvidas em relação a isso. Hoje, uma questão muito importante, Mauro, inclusive que eu converso com um advogado do Rio Grande do Sul, que é o papa no assunto, envolve questão societária e casamento. Inclusive, já saiu até uma entrevista na época das primeiras decisões na coluna de você. Você casa na comunhão parcial. Você tinha uma sociedade empresária, você tinha uma pessoa jurídica, adquirida toda antes, com capital social, cota societária, etc. Casa, comunhão parcial. Durante o casamento, aquela empresa explode. O capital social passa de 20 mil para 2 milhões. Cota social aumenta. Pergunte-se, o cônjuge, que era casado na comunhão parcial, tem direito a uma indenização decorrente disso? A priori, pelas regras de comunhão parcial, não. Porque, por exemplo, se você tem um apartamento antes de casar e vende ele durante o casamento e compra outro, não vai comunicar. É uma regra de que não se comunica os bens anteriores ao casamento e os substituídos em seu lugar. Agora, nesse caso, o entendimento mudou. Nesse caso, como é uma indenização, como foi durante o casamento, se você não indenizar, caracteriza enriquecimento sem causa. Então, o pacto já estabelece separação até no imposto de renda? Não, nunca fiz. Não necessariamente? Não necessariamente, não. Nunca fui atentado para esse fator. Em alimentos, sim. Alimentos se discute muito porque uma prestação alimentar bate o imposto de renda. Mas, sob o ponto de vista pacto antinupcial, nunca fomos questionados nesse assunto. Leonardo, o lançamento é amanhã. Amanhã. 19 horas. 18 horas. Às 21. E lá o nosso, no Gran Mercury. No Gran Mercury, nosso prefaciador vai falar algumas palavras que é o sobre Zeno regime Veloso, de bens, que é o Zeno Veloso. De vez em quando está aqui conosco. A doutora Nena Salles, que é presidente do IBDFAM, vai fazer uma apresentação minha dele. Eu sou vice-presidente do IBDFAM em Belém, então eu sempre uno a minha imagem Instituto ao Direito de IBDFAM, Família, né? Instituto Direito de Família, a quem temos a honra de
já está há mais de 10 anos aí na diretoria. Hoje somos vice-presidente, a doutora Nena é a presidente. Então, sempre nós procuramos, nas nossas obras, nas nossas palestras, vincular o IBDFAM e toda a diretoria, que amanhã, certamente, estará com a gente lá. E o direito de família teve um impulso muito grande, né? Muito, muito. A legislação mudou bastante. Você fez uma pergunta no início do programa, que uma das respostas que eu te dou também, o que leva as pessoas hoje a procurarem muito pacto é justamente a facilidade com que você se divorcia. Desde 2010, nós tivemos uma lei que acabou qualquer requisito para você se separar ou para você se divorciar. Então, torna muito fácil o divórcio. Torna, portanto, as relações muito efêmeras. WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, Telegram, todas essas outras redes sociais acabam também incrementando isso, porque permitem que você tenha uma vida a dois e uma vida paralela, sabe? Não querendo fazer qualquer tipo de remissão, alguma coisa, mas permite que você tenha uma vida virtual. Hoje em dia tem sido buscado muito, tem sido demandada a participação em redes sociais? A utilização em Facebook. Ah, não posso pagar alimentos. Quando vê, posta a foto em Dubai. Aí é só printar. Ah, não sei o quê, eu não posso prover mais do que isso, eu não posso ficar com meu filho porque eu estou em Belém, estou gripado e aparece viajando. Tem sido utilizado muito. Mas judicialmente tem como requerer o passado das redes sociais, da utilização do... Sim, pode, mediante ofício para o Facebook. O Facebook é uma ferramenta sensacional. Por exemplo, a minha matéria é Direito de Família e Direito Sucessório. E no direito sucessório, existe uma forma de você fazer uma disposição testamentária pelo Facebook. As pessoas quase não sabem. Você pode fazer um memorial quando você falecer, em vez de ficar ali... Fica lá na nuvem, Eu me lembro que o Zeno falou isso, que é uma coisa nova e que a justiça já aceita. Já aceita, perfeitamente. Em vez de ficar o Facebook lá com 458 pessoas lamentando, vai com Deus, parece que o cara está acessando lá do além o Facebook e vendo as mensagens. Não, fica uma questão tipo uma disposição testamentária, alguma coisa assim. É muito bacana. E esse tipo de coisa dá para utilizar de uma forma bem prática e bem produtiva. Agora, nas separações, Leonardo, tem sido buscado muito o uso do celular? Muito. E nós sempre orientamos os clientes da seguinte forma. As principais mensagens trocadas, principalmente para guarda, para alteração de guarda, as principais mensagens agressivas, que se façam uma ata notarial. Então, encaminhamos lá para o cartorário, doutor Zeno, olha, vai lá, pega essa mensagem, aquele tal, aí chama o cartorário transcreve, como se fosse uma escritura pública, mas em nível de ata notarial, imprime e junta no processo. E não só escrito, como também pode gravar. Gravado, as mensagens de áudio. Ela pode transcrever mensagem de áudio. Olha, não sei o que. Isso temos usado assim com muita frequência, como meio de prova, para tentar atingir nossos fins, seja em ação de revisão de guarda, seja em ação de divórcio tijoso, seja em ação de revisão de pensão, muito mesmo. Hoje, e as pessoas são hoje todas, eu não posso mentir, não sou hipócrita, sou um dos que usa bastante o Instagram para veicular as imagens, e as pessoas desnudam suas vidas lá. Mostram onde estão, vão no Facebook, colocam lá, eu estou no restaurante tal. Aí, quer dizer, permite até que certas coisas aconteçam. Por quê? Pelo uso exagerado da mídia, o uso exagerado dessas redes sociais. Então, revisão de pensão vai logo para as redes sociais para ver qual é a situação real. Da pessoa. Leonardo, boa sorte no lançamento do livro. Outros Obrigado, certamente virão, porque mais vai ser um assunto. Mais dois. Você já tem os títulos, já tem os focos? Já tem. Pode adiantar para nós? Posso, claro. Primeira mão até. O segundo livro já está 40% pronto e envolve justamente um dos maiores problemas que a gente enfrenta, que é a questão da diferença do namoro qualificado e da união estável. Então, nessa linha, tendo digamos assim, uma trilogia, eu vou falar do Pacto dos Namorados, né, o namoro qualificado e a diferença da união estável. E vou tentar trazer regras para se brecar a forma aberta como a união estável é tratada no Brasil. E esse já está bem adiantado, já escrevi, só resolvi parar para curtir esse. E o terceiro, eu já vou para a seara do nosso prefaciador, que, aliás, tem um dos livros que é uma bíblia sobre o assunto, que é Testamento, um dos grandes livros que nós temos, quiçá, no Brasil todo. Eu acho que é o maior livro que trata de testamento do Brasil, e eu vou falar exatamente o objetivo do primeiro e segundo livro, numa linguagem tranquila, bem direta, para que as pessoas entendam e possam fazer a disposição testamentária. E o tema é Pacto de Testamento, o que você gostaria de dispor, mas tem receio em fazer. E aí a gente fecha, por enquanto, essa trilogia, mas tudo no mesmo molde, direcionado ao público, à pessoa que quer entender
que não é advogada, não é operadora de direito. Boa sorte, amanhã, 18 horas, no Gran Mercury, na Avenida Nazaré, em frente à sede do Paysandu. O maior glorioso de Belém. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Ana. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana, no mesmo horário.